Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil, que nos acompanhem fora do Brasil, esta Santa Missa dentro da quinta-feira eucarística, quarto dia, e nós estamos nesse espírito que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos repetir? Que a alegria do Senhor seja a nossa força. E exatamente o que o Evangelho de hoje descreve. Lembremos que caminhamos para a proclamação de Jesus, o Cristo Rei do Universo, a festa domingo. E caminhando para lá, começamos a lançar um olhar sobre o que deu certo, o que não dá certo, o que leva à infelicidade e à propagação do reino de Jesus Cristo e também, em contrapartida, do anticristo. Lembremos, e faz parte das profecias, o surgimento do anticristo, aquele que depõe contra o Cristo, aquele que vem para tentar tirar de Deus a humanidade que foi paga com alto preço do sangue da cruz. Jesus está em Jerusalém. É bom lembrar que, como um bom judeu que era, Jesus tinha um grande amor por Jerusalém, pelo templo. Como um bom judeu, ele via em Jerusalém a cidade de Sião. Isso Jesus nunca negou. Tanto que é em Jerusalém que ele é sacrificado. E lembremos, quantas idas de Jesus a Jerusalém? Quantas idas? Na Bíblia, várias e várias vezes, subindo a Jerusalém aos 12 anos, mas depois na própria vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo acontece a partir de Jerusalém. E o Evangelho mostra um lado muito humano de Jesus. Num outro texto, fala que Jesus chorou. E ele chorou em Betânia pela perda do seu amigo Lázaro. Em outros momentos, o texto diz que Jesus, movido por compaixão diante do povo. Hoje, o texto é claro: Jesus chorou. E chora por quê? Ao ver Jerusalém. E chora vendo aquela cidade, morada de Deus, um templo lindo, maravilhoso, que tudo poderia levar a ser uma nação escolhida de fato, e viver, tanto que se você observar no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, foi gradativo que ele foi percebendo que a mensagem dele
também era para os além-judeus. E essa tensão se reflete na vida de Pedro e de Paulo. Não foi bem resolvido isso. Foi a ação do Espírito Santo que foi mostrando a mensagem. Quantas vezes Jesus disse, e disse inclusive de uma forma um pouco hostil para uma mulher: não é justo que se tire o pão dos filhos para dar aos cachorros. Então o próprio Jesus foi descobrindo essa mensagem aos outros povos. Por que eu estou dizendo isso? Para exatamente frisar o que significava para ele Jerusalém. Por isso ele chora como um bom judeu, chora como enviado do Pai, chora como príncipe da paz, como diz o profeta Isaías. E muito breve nós estaremos no tempo do advento, já semana que vem em Natal, o príncipe da paz. E ele chora porque diz: vocês não sabem, se vocês soubessem, quem poderia lhes trazer a paz. Primeiro aspecto já apresentei, mas naturalmente a gente se pergunta, e não podemos esquecer disso: um Deus que caminha conosco. Nós, com muita facilidade, por vermos a presença do antirreino, por vermos coisas erradas, ou por uma espiritualidade equivocada, uma visão de Deus distorcida, uma visão de Deus que condiz mais com uma idolatria do que o Deus revelado, nós temos uma impressão de que um Deus que assiste a história da humanidade de camarote. Mas esse não é o Deus cristão, esse não é o Deus do Antigo Testamento, e muito menos revelado por Jesus. A primeira leitura, e eu tenho enfatizado para que leiam Macabeus, inclusive já fica registrado, vou fazer a leitura orante de Macabeus, que a gente geralmente, não fiz ainda, no rádio, estou fazendo agora Pedro. Quem está acompanhando a carta de Pedro? Que coisa linda, hein? Jesus amado, olha quanta coisa que a gente vai descobrindo. Vou fazer a leitura de Macabeus. O povo que pegou a palavra de Deus rasgava e tacava no fogo. Um povo que foi movido por um rei a cometerem apostasia, a negar ao Deus verdadeiro. Um povo que foi obrigado a fazer sacrifícios, onde a história da mulher fabulosa, que eu indiquei a todos os pais, que viu morrer 6 filhos e no 7º ainda disse: não tenha medo, entrega sua vida ao carrasco. Hoje, de novo, uma resistência que nasce contra a idolatria, que o rei Antíoco tinha proclamado o edito e rechaçado todas as leis. Filhos, percebe que Jesus chora porque ele vê de novo acontecer o que aconteceu no Antigo Testamento. O povo de Israel, a nação santa, transformou o templo de Jerusalém e toda a herança, a aliança, em algo desprezível, uma espiritualidade fútil, rigorista, cheias de rubricas, e perderam a essência, o amor a Deus e ao próximo. Jesus, eu creio, chora hoje, chora quando ele vê um mundo desenvolvido em tantas coisas, mas de repente um Estado Islâmico. Jesus chora em ver um país norte-coreano, chora em ver atentados, chora por ver realmente, quando eu estou falando chora, não é figurativo. Deus sente
por ver um Brasil se destruindo na corrupção. Deus sofre e chora, e esse Deus tem nome, uma pessoa, Jesus Cristo, de ver roubarem alimento da Pai, como ficamos sabendo esses dias, de alimentação de crianças que não têm a manducação, não comem, precisam receber por sonda e tiveram seus alimentos roubados. Deus chora de ver uma nação chamada Brasil viver tamanho índice de corrupção. Deus não fica sossegado, não é da natureza de Deus, porque Deus em tudo fez e tudo faz para a nossa felicidade. Pensar o contrário é pensar um Deus imutável, sem dúvida, mas indiferente à nossa sorte. Deus não é indiferente. Olha os movimentos de amor de Deus na criação, nos profetas e na encarnação. Se o presépio está montado, já é para lembrar. Olha o grande movimento da baixada do Verbo, o grande movimento do Deus Todo-Poderoso, Onipotente, para nos resgatar. Caramba! Olhar para a realidade e ver como está é uma ofensa a Deus. Deus sabe do sofrimento de todos aqueles que hoje padecem no desemprego. Deus se compadece piamente daqueles que sofrem nas suas enfermidades físicas. Se hoje nessa missa, e é com grande alegria que nós recebemos aqui a PACN, oferecendo as nossas orações, mas oferecendo também esse espaço celebrativo que é casa de Deus, para que aconteça o que se quer: alertar, conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Não só sensibilizar pela dor do outro, porque com muita rapidez nós criamos nossas fortalezas. É impressionante, a gente critica a Idade Média, mas olha como o ser humano é: os burgos no centro e os feudos nos alfaviles. As nossas pequenas fortalezas tecnológicas anti-roubo. Interessante você ver a história, fazer uma análise crítica. É interessante você olhar os bolsões de pobreza e de miséria humana nas grandes cidades. Nós vivemos um bolsão esquecido aqui no centro de Curitiba, que prometeram muito e não fizeram nada. Faltou vontade política e desejo. Nós vemos outros feudos muito bem protegidos, com as suas fortalezas blindadas, e outros bolsões. O mesmo se reflete na saúde. Hoje, vocês que trabalham, são voluntários, profissionais, as descobertas da medicina são fabulosas. É impressionante os recursos que se tem. Deus tem abençoado o ser humano, e eu vejo a bênção de Deus na ação do Espírito Santo, elucidando, dando tecnologia, dando medicamento. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Mas tudo isso é de forma tão seletiva, tão fragmentada, tão segmentada.
que a gente percebe poucos com acesso a tudo e muitos lhes faltando tudo no que se refere à saúde. É aí que, como igreja, meus irmãos, e aqui não é uma questão partidária, isso não é uma questão, nós temos que primeiro ver que Deus está chorando. Se Deus chora, a igreja grita. Grita porque aquele que nos inspira sofre com aqueles que sofrem. Louvado seja Deus as instituições, louvado seja Deus o voluntariado, louvado seja Deus pessoas que se importam com quem vem do interior. Quem é do interior, quem é nascido em Curitiba, nas grandes cidades, é uma realidade, mas quem está lá no interior e de repente enfrenta um câncer, uma leucemia, não tem recursos, vem do jeito que pode para a cidade, fica do jeito que pode, às vezes sem condições de ter um lugar para tomar banho, um lugar para descansar, é ali. Louvado seja Deus que tem bons samaritanos, que se preocupam com essas pessoas, que às vezes lhe faltam recursos. E não falo só no plano de vista material também. Lembro que visitando uma casa de apoio, se não me falha a memória, São Félix das Felicianas, impressionante a gratidão daquelas pessoas, uma gratidão estampada em dizer: alguém me acolheu. Além do material, esperança. No meio da dor, quando o sofrimento é muito grande ou extenso, a alma sofre, a vontade diminui, a esperança se esvai. E é nessa hora que, como igreja, e vocês são igreja, e falo isso para todos os voluntários aqui a Pacene, mas todos os hospitais, aquilo que diz a carta de São Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10, nós somos chamados a proclamarmos os atos maravilhosos, os atos, as ações de um Deus poderoso. Nós somos chamados a vivermos na luz e proclamarmos a luz que vem de Deus, e tendo experimentado a misericórdia, falar de um Deus misericordioso. Filhos, como é importante nós termos essas noções. Se nós olharmos aqui, nós temos paciente Natan Emanuel. Cadê o Natan? Está aqui, 3 meses. E nós temos a mãe Marlene. De onde vocês são? Traz o microfone para mim, por favor. Porque a minha homilia pode ser eloquente, mas é na realidade que você sente o que cada um sofre. Seu nome? Marlene dos Santos. É de Palmas? Palmas, Paraná. Paraná. E o que o Natan tem? É uma baixa plaqueta. E você foi acolhida? Fui acolhida. O que você tem a dizer para as pessoas? Agradecer, né? As pessoas, a Deus. Amém. Amém. Temos também aqui a Mariane dos Anjos, a Morim, 10 anos, né, querida? E a mãe Marcilene. Da onde você é? Eu sou do Espírito Santo. Qual cidade? Linhares. Linhares. Lá a gente tem alguns programas em algumas rádios lá. Eu ouço bastante. Você ouve lá? E o que te trouxe a Curitiba? O transplante da minha filha. E qual que é o problema que ela tem? Ela tinha baixa plaqueta também. Baixa plaqueta. É. E como te receberam aqui em Curitiba? Nossa, eu me senti em casa. Sério? Fui muito bem acolhida. E você, meu anjo, tá bem? Sim, Tá ficando melhorzinha?
Sim. Hã? Já está curada. graças Já está a Deus. curado? Uma salva de palmas, gente. Que coisa linda. E eu queria falar com um voluntário. Quem poderia? Voluntária? Ah, mas aí não dá, né? Eu preciso conversar. Quem pode? Vai lá. Você. Vem cá, vem cá, vem cá. A Pacine, vem cá, filha. O tempo urge. Seu nome? Fátima. Fátima. Você é voluntária. Sim. Qual o trabalho de vocês? Além de estarmos presentes, né, Além não, é muito, filha. A Da presença é muito. nós ajudamos em tudo que nós podemos dentro da instituição. O nosso setor, o setor que eu trabalho é de eventos. A gente faz captação de alimentação, de doações, para poder manter a casa. Amém. Amém. E eu gostaria de falar com a presidente, claro. E eu gostaria que você desse um recado, por favor, em pé. Todos os anos nós temos essa missa, combate ao câncer infantil. E na verdade eu me sinto muito feliz por fazer essa celebração e poder, através dos meios de comunicação, rádio, TV, criar essa sensibilização. Diga você. Então, Padre Reginaldo, nós que agradecemos ter essa oportunidade de estar sempre aqui, no dia do combate ao câncer infanto-juvenil, que é o trabalho do diagnóstico precoce, né? Então, você sempre nos deu essa força. Com a primeira missa, quando começou na casa, foi você que foi. Não só a primeira, com algumas vezes você foi. Então, essa bênção é muito importante para as nossas voluntárias, para as nossas mães, para as crianças, né? Convido a todos que visitem a casa. Esse ano ano passado nós recebemos uma bênção do bispo, né? Dom Peruso, que nos deu para a nossa capela o Santíssimo. Então, o Santíssimo lá nos abençoa diariamente. Então, vir aqui é trazer também um pedacinho da casa através do Santíssimo, né? Então, lá nós já tivemos casamento, primeira comunhão, batizado, crisma. Então, só tenho que lhe agradecer. Vamos dar uma salva de palmas a eles. Muito obrigado. E que Deus abençoe a todos vocês e a todas as demais instituições que trabalham com a pessoa, com a família, dando apoio. Que Deus estimule e incentive mais ações como essa. Amém.